Sissi, a imperatriz da Netflix, errou muito, ou não? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e não sei se você tá sabendo, mas nessa sexta-feira a série A Imperatriz, que conta a história de Sissi, Elizabeth da Áustria, volta na Netflix. E como vocês sabem, eu adoro fazer essa comparação entre fato e ficção, então bora ver o que não estava correto conforme a história. A primeira temporada da série foca no encontro da jovem duquesa da Baviera, a Sissi, e do imperador austríaco Francisco José. Como em muitos dramas de época, a imperatriz mistura história e ficção, não se preocupando em ser 100% fiel aos fatos, mas criando uma história de amor cativante que prende a atenção do público. Ao longo de 6 episódios, a gente vê a Elizabeth, ou Sissi, uma jovem rebelde cheia de vida, cuja trajetória seria marcada por tragédias. Apesar da série não conseguir explorar toda a complexidade da vida de Sissi, ela apresenta muitos detalhes reais sobre a imperatriz, o imperador Francisco José, sua mãe controladora Sofia e os bastidores da corte Habsburgo do século XIX. Mas vamos voltar ao começo. A imperatriz Elizabeth Amália Eugênia da Áustria, conhecida como Sissi, era a terceira filha do duque Maximiliano José da Baviera e da duquesa Ludovica. Uma garota encantadora e amante da liberdade, cresceu isolada no castelo de Boshofen, onde sonhava com felicidade e amor verdadeiro. Enquanto isso, lá na corte de Viena, a arquiduquesa Sofia, mãe de Francisco José, estava desesperada para arranjar uma esposa para o filho. Não por amor, claro, mas porque o império precisava de um herdeiro, especialmente após uma tentativa de assassinato contra o Francisco José em fevereiro de 1853. Mas aqui entra um detalhe interessante. A família da Sissi não foi a primeira opção da arquiduquesa Sofia. Ela era daquele tipo de sogra que parece saída de um filme. Rígida, cheia de expectativas e convencida que só ela sabia o que era melhor para o filho. O imperador Francisco José, por sua vez, era bem exigente. Ele rejeitou a princesa Ana da Prússia e a princesa Sidone da Saxônia, deixando a mãe frustrada. A solução foi recorrer à sua tia Ludovica e propor o casamento entre Francisco José e a filha mais velha, a Helene. Helene era a candidata perfeita, dócil, bem educada e preparada desde cedo para ser uma boa esposa e mãe. Tudo parecia acertado. E em agosto de 1853, a Ludovica levou a Helene até Bad Steel, onde ocorreria uma grande celebração para o aniversário de Francisco José. O jovem imperador mal podia esperar para conhecer a sua noiva prometida. Só que aí vem a reviravolta. A duquesa Ludovica decidiu levar também sua filha mais nova, a Sissi, de apenas 15 anos. E bastou um olhar para que Francisco se apaixonasse perdidamente por ela e ignorar completamente a irmã mais velha, a Helene. Foi amor à primeira vista, sim, pelo menos para ele. E assim começou a história de um dos casais mais icônicos da época. Aqui a gente já tem um erro logo de cara. A celebração em Bad Steel não foi o primeiro encontro entre Francisco José e Sissi, como muita gente acredita. Na verdade, eles se viram pela primeira vez em junho de 1848. Nessa época, a mãe de Sissi, Ludovica, levou as crianças para visitar a sua irmã, a arquiduquesa Sofia, em Innsbruck. Só que naquela ocasião, a Sissi era muito nova para chamar a atenção de Francisco José, que estava mais preocupado com as revoluções que ameaçavam a sua monarquia. Ou seja, nada daquela cena romântica da floresta como mostrado na série. Isso foi pura invenção. Os dois também não lutaram com espadas na floresta. Agora, uma parte da série que até tem um fundo de verdade. A bagagem da família da imperatriz Sissi da Áustria realmente se perdeu no caminho. A história é que sua mãe, a duquesa Ludovica, teve uma enxaqueca enquanto viajava para visitar a sua irmã Sofia e seu sobrinho, o imperador Francisco José. Isso atrasou a chegada dela com as filhas Helene e Sissi e, para piorar, as malas e as empregadas ficaram para trás. A família estava de luto por uma tia e não um tio, como dizem na série, e só tinha roupas escuras à mão. Quando chegaram, todas estavam então vestidas mesmo de preto.
E sabe o que é curioso? Isso acabou sendo um ponto positivo para Elizabeth, a Sissi. A arquiduquesa Sofia comentou mais tarde que ela estava adorável em seu vestido preto simples e de gola alta. Já Helene, coitada, não tinha nada que chamasse atenção e acabou passando despercebida. Pulando para a parte do noivado, a proposta foi bem mais formal do que aparece na série. Quem deu início a tudo foi a mãe de Francisco José, a Sofia, que conversou com a sua irmã Ludovica para organizar o casamento. E ao contrário do que parece em A Imperatriz, isso não aconteceu de forma tão rápida. O noivado durou 8 meses até o casamento finalmente acontecer. Agora, sobre o drama entre a Elizabeth e a sua irmã Helene. Na série, a Helene fica bem abalada ao descobrir que sua irmã mais nova seria a escolhida para se casar com o imperador. Ela até corta o cabelo e isso pesa bastante no relacionamento das duas. Embora elas se reconciliem antes do casamento, a Sissi acaba arranjando um casamento para Helene com um homem lá na Boêmia. O motivo era que Sissi tinha medo de que, se Helene ficasse por perto, ela e Francisco José, o imperador, pudessem desenvolver sentimentos um pelo outro. Eita! Durante esse período, Sissi, aos 16 anos, se viu no centro das atenções, enquanto o imperador Francisco José fez 3 visitas a Munique para ver sua futura esposa. Apesar do entusiasmo das multidões que a recebiam calorosamente, ela se sentia desconfortável com tanta atenção. Após o casamento, o sonho de contos de fadas acabou rapidinho. A jovem imperatriz, cheia de espírito livre, percebeu que sua nova vida seria sufocante. A etiqueta rígida da corte e as ordens constantes a deixavam irritada, enquanto sua sogra, a arquiduquesa Sofia, assumia o controle de tudo. Sofia queria transformar Elizabeth na imperatriz perfeita, seguindo à risca o protocolo. Mas Elizabeth também, a Sissi, não era de aceitar tudo calada. Com o tempo, ela começou a desafiar as regras da corte, adotando hábitos ousados para a época, como fumar, fazer ginástica e cavalgar. A série da Netflix até destaca o seu espírito rebelde, mas foca em outros aspectos, como sua conexão com o povo e seu desejo de liberdade. O momento marcante na série é no episódio 5, quando ela visita uma fábrica e percebe as condições terríveis dos trabalhadores que contrastam com o luxo que ela vivia. Sobre o romance com seu marido Francisco José, não era como o conto de fadas que muitas produções sugerem, incluindo a série Sissi dos anos 50 e essa nova adaptação da Netflix. Sissi e o imperador Francisco José tinham um bom relacionamento, isso antes do casamento, mas tudo mudou depois. A Sissi se deu conta que o imperador Francisco José era um verdadeiro filhinho da mamãe e fazia tudo o que sua mãe, a Sofia, mandava, até mesmo quando o assunto era o dever conjugal e os filhos do casal. Esse ponto, ao que tudo indica, será mais explorado na segunda temporada da série. E sobre a idade deles? A série dá a impressão de que eles eram quase da mesma idade, mas isso tá bem longe da verdade. A Sissi tinha 15 anos quando chegou em Viena em 1853, acompanhada pela irmã mais velha e pela mãe. Já Francisco José tinha 23. Um detalhe é que na época a média de idade para o casamento entre camponeses da Europa Oriental era de 35 para homens e 32 para as mulheres. É claro que os dois não eram camponeses, mas a juventude da Elizabeth e falta de preparo deixou marcas. Anos depois, ela refletiu sobre isso e disse algo bem profundo. O casamento é uma instituição absurda. Um é vendido como uma criança de 15 anos e faz um voto que não entende e depois se lamenta por 30 anos ou mais e não pode desfazer o casamento. Pois é. Enfim, a Sissi tinha uma vida muito diferente da ideia de contos de fadas que muitas pessoas imaginam. Para começar, ela não podia simplesmente se encontrar com o marido, Francisco José, quando quisesse. Seu principal papel como imperatriz era produzir um herdeiro e seguir as tradições, sem se envolver em política. Isso criou muitos conflitos no casamento, já
que Francisco José era apaixonado por ela, mas não entendia as dificuldades que ela teve em se adaptar às rígidas regras da corte. E, apesar dele a amar profundamente, parece que esse sentimento não era recíproco, quanto as histórias sugerem e querem trazer pra gente um grande romance de conto de fadas entre o imperador e a imperatriz. É bem triste, porque eu sou uma romântica incurável. A série da Netflix também retrata a obsessão da Sissi com sua aparência. E, infelizmente, isso é tudo verdade. Ela era conhecida por sofrer de depressão e em momentos de maior pressão, como antes da sua viagem a Viena em 1853, chegou a se isolar no quarto e chorar. Antes mesmo do casamento em Munique, ela já então parecia fragilizada mentalmente. E isso só piorou com a vida na corte imperial. Na série, vemos Sissi sendo apertada em espartilhos. Isso reflete como a cintura fina era considerada essencial para a beleza da imperatriz. Ela foi reconhecida como uma das mulheres mais lindas da Europa e desenvolveu uma rotina rigorosa de cuidados com o corpo. Ela fazia exercícios intensos, caminhava por horas, levantava peso e seguia uma dieta super restritiva, comendo basicamente ovos, leites e laranjas. Será que funciona? Calma, tô brincando. Ah, e tem a mistura bizarra que ela tomava 5 ou 6 ovos crus com sal, parte do seu regime de beleza. Além disso, ela passava horas cuidando da pele e do cabelo com suas damas de companhia. Ela tomava banhos de azeite de oliva, dormia sem travesseiro para supostamente preservar a beleza e lavava o cabelo com ovos e conhaque, um processo que durava o dia todo. Todo esse esforço era parte de uma obsessão constante com sua aparência. Detalhe que depois dos 30 anos ela não deixou ser fotografada. Outro detalhe interessante mostrado na série é que a Sissi era uma poeta. E isso é verdade. Ela escreveu poesias durante toda a vida, usando as palavras como uma forma de expressar os seus sentimentos e pensamentos, muitas vezes melancólicos. Quando jovem, Sissi nunca gostou muito de regras. Passava horas no quarto escrevendo poesia como uma forma de escapar do controle rígido de sua mãe. Além disso, ela adorava ler e acabou se apaixonando pelos escritos do poeta e pensador político alemão Heinrich Heine. Quando escrevia seus poemas, ela criou até um alter ego. Ela assinava como Titânia, a rainha das fadas da peça Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. Agora, vamos falar de Sofia, a famosa sogra da Sissi. Normalmente, ela é retratada como uma vilã tirânica e controladora, mas a história é um pouco mais complicada. A Sofia era sim ambiciosa e acreditava que os deveres reais estavam acima de tudo. Por outro lado, a Sissi tinha uma visão bem diferente. Ela queria mais liberdade e acabou se afastando das responsabilidades oficiais, vivendo de maneira isolada e muitas vezes imprevisível. Isso não era apenas uma questão de personalidade. A Sissi também enfrentava a depressão, que naquela época ninguém entendia ou reconhecia. Além disso, não era comum uma imperatriz se envolver ativamente na criação dos filhos, e a Sofia fazia questão de manter da mesma forma. A Sofia também pressionava bastante para que a Sissi engravidasse logo e garantisse um herdeiro ao trono. Na série, a Sissi se mostra resistindo a essas cobranças, preferindo andar a cavalo e passar tempo na floresta. Mas no final da temporada descobrimos que a Sissi está grávida. No entanto, as coisas não foram tão simples assim como mostrou na série, é claro. O primeiro filho da Sissi foi, na verdade, uma menina chamada Sofia, nascida em março de 1855. Mas, tragicamente, a pequena Sofia faleceu em maio de 1857, pouco depois do nascimento de outra menina chamada Gisela.
A imperatriz Sissi finalmente depois teve um herdeiro masculino, o príncipe Rodolfo, em agosto de 1858. Anos mais tarde, ela ainda teria uma quarta filha, Maria Valerie, em abril de 1868. A jornada para produzir um herdeiro foi extremamente difícil para Sissi, tanto física quanto emocionalmente. E Sofia, a sogra, não ajudava. Pelo contrário, ela basicamente assumiu o papel de criar os netos, deixando a Sissi ainda mais distante de sua própria família. Não porque era o protocolo, mas porque a pequena Sofia tinha morrido de infecção em 1857 aos 2 anos em uma viagem familiar para a Hungria, na qual a avó não estava presente. Então, a Sofia, a avó, deixou isso bem claro, dizendo que a Sissi não sabia cuidar dos próprios filhos, era muito nova e fez com que a pequena filha morresse rapidamente. Imagina a cabeça da Sissi. A partir dos anos 1860, a Sissi praticamente virou uma nômade. Ela passava tanto tempo viajando que mal via o marido, o imperador Francisco José, e quase nunca teve contato com os filhos. A nobreza austríaca, claro, achava esse comportamento totalmente inaceitável, mas o imperador não tentou segurar as rédeas da esposa. Acho que por amor ele deixou ela livre para suas andanças. Apesar do que também muitos acreditam, a relação entre a Sissi e seu filho Rodolfo nunca foi próxima ou calorosa. Mas, quando Rodolfo, aos 30 anos, morreu tragicamente em 1889, seja por suicídio ou algo mais sombrio, que inclusive a gente tem vídeo sobre isso aqui, a Sissi ficou completamente arrasada. A partir daí, ela decidiu vestir apenas roupas de luto pelo resto da vida, como uma forma de carregar o seu sofrimento. Agora, mudando o foco para a família, não podemos deixar de falar do irmão mais novo do imperador Francisco José, o arquiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo. Ele era bem presente na corte austríaca e, apesar de não haver provas de que ele planejava derrubar o irmão, Fernando Maximiliano de Habsburgo tinha ideias liberais que eram como uma bomba relógio para a estabilidade do governo conservador do seu irmão, o imperador Francisco José. Curiosamente, os dois eram bem próximos no início da vida, tanto que depois de uma tentativa de assassinato contra o imperador Francisco José em 1853, o Fernando Maximiliano fez questão de construir uma igreja no lugar do atentado. Porém, essa relação começou a azedar com o tempo. O imperador Francisco José, percebendo a crescente tensão entre eles, decidiu mandar o irmão para longe, nomeando-o vice-rei do reino da Lombardia-Venécia, hoje parte da Itália. Mas Maximiliano, no começo da década de 1860, foi coroado imperador do México, algo que só aconteceu graças ao apoio francês na intervenção do México. Nessa época, o Maximiliano já era casado com Carlota da Bélgica e também foi coroada imperatriz ao seu lado. Diferente do que algumas séries e filmes sugerem, o Maximiliano não teve um relacionamento romântico com a Sissi. Eles eram apenas amigos, apesar das especulações. Maximiliano e Carlota, no entanto, acabaram vivendo uma das histórias mais trágicas da realeza. Mas isso eu posso contar em outro vídeo, comenta aqui embaixo se você quer. Maximiliano, enfim, era o típico membro da realeza, cheio de ambição, e isso acabou colocando-o em rota de colisão com o próprio irmão, o imperador Francisco José. Alguns historiadores acreditam que o Francisco José via o Maximiliano como uma ameaça, especialmente por causa das suas atividades em Lombardia, em Veneza e mais tarde no México. Dizem até que mandar o Maximiliano para o México foi uma forma de se livrar dele. Antes de partir, o Maximiliano também teve que abrir mão de qualquer direito ao trono austríaco, deixando claro que sua ida não era exatamente uma promoção. Já no México, Maximiliano enfrentou problemas sérios. Os republicanos, liderados por Benito Juárez, estavam determinados a acabar com seu governo. As coisas pioraram de vez quando a força expedicionária francesa, que dava apoio a Maximiliano, foi retirada. Sem esse suporte, ele ficou completamente vulnerável. No final,
o Maximiliano foi capturado e executado. Apesar de apelos desesperados vindos de figuras importantes, como o presidente dos Estados Unidos, Andrew Johnson, o revolucionário Giuseppe Garibaldi e até o escritor Victor Hugo. Agora, sobre aquela história de uma suposta condessa Leontine von Apaf que teria sido assassinada por uma dama da Assisi chamada Ava. Isso é pura ficção. Não existe registro de nenhuma Leontine na corte e muito menos de um assassinato envolvendo uma dama de companhia. Porém, existe um príncipe da Transilvânia chamado Mihalf Apaf que viveu no século XVII e reconheceu a autoridade da família dos Habsburgo, assim como o seu filho depois. Talvez o nome Apafi tenha sido tirado daí para criar esse boato. Embora Sissi tenha preferido ter mulheres húngaras como damas de companhia, detalhe, a Transilvânia fazia parte da Hungria até 1920, essas histórias de intrigas envolvendo Alva e Leontine são apenas uma tentativa de simbolizar o espírito revolucionário da época. Durante as revoluções de 1848 e 1849, as terras dos Habsburgo foram palcos de muitos conflitos. No fim, a Áustria saiu ainda mais centralizadora graças ao trabalho de Alexander von Bach, o poderoso ministro do interior da época. Essa centralização só aumentou a insatisfação em regiões como a Hungria e a Transilvânia, alimentando ainda mais tensões sociais e políticas. Em 1853, o Francisco José passou por uma situação que poderia ter terminado muito mal, uma tentativa de assassinato. O responsável foi János Liberi, um nacionalista húngaro que atacou o imperador com uma facada no pescoço. Mas, por sorte, o Francisco estava usando um uniforme com uma gola reforçada que salvou a sua vida. Esse ataque não foi só um ato isolado de violência. Ele refletia as tensões políticas que fervilhavam nas terras dos Habsburgo. Enfim, a primeira temporada termina com um gancho bem dramático. Depois de uma discussão intensa com o imperador Francisco José e sua sogra, a Sissi decide que está na hora de voltar para casa na Baviera. Mas no meio desse plano de fuga, ela descobre que está grávida. Antes disso, a arquiduquesa Sofia já tinha dado um ultimato para Elizabeth que ela deveria escolher. Ou ficava em casa no casamento e se ajustava às regras da corte, ou eles anulavam tudo. E ela podia voltar para a vida que queria. Como o principal papel da Sissi era dar um herdeiro, a gravidez tem potencial para mudar completamente a dinâmica entre ela e o imperador. A revelação, então, promete abalar as estruturas da próxima temporada que sai nessa sexta-feira. E aí, me conta se você gostou da série e o que você espera para a próxima temporada. E se você gostou do vídeo, segue aqui para mais conteúdos históricos. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.